Como vocês estão aí? Hoje vamos falar um pouco de planejamento para 2022. O que a gente tem que fazer? Quais são as dicas aí técnicas para a gente planejar um ano muito top em 2022? Então hoje estou aqui sozinho, né? Hoje não terei convidados, mas o pessoal já está chegando. Tudo bem, Priscila, bora aí. Vamos mandar para a galera toda aqui, né? Mandar para uma turma. Ó, meu tablet começa até a mexer aqui, né? Para também colocar. Beleza, bora lá. E hoje o que eu vou falar? Hoje eu vou falar um pouquinho, né? Tem uma aula que eu tive, né? Faço uma mentoria com o Christian Barbosa e ele é muito voltado à parte de produtividade, né? Tudo bem, Priscila? E aí, assim, ele é muito voltado à parte de produtividade. E aí eu tava pensando um pouquinho, né, hoje, do que a gente poderia falar, pensando de planejamento para 2022. Boa noite, Flávio. Pensando no planejamento para 2022. E aí eu tava pesquisando um pouco, tem ah, algumas ferramentas, né, que o pessoal acaba utilizando. Eu uso bastante e até engraçado, eu usava uma coisa mais intuitiva, né? Boa noite aí, Renato, Monique, João, todo mundo que está entrando. E eu fazia uma coisa mais intuitiva, mas ele tem uma certa, vamos falar assim, ah, no intuitivo tinha uma parte mais real, tá? E é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, tá? Vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Também, se vocês quiserem subir, é só pedir aí que a gente bate o papo, a gente vai conversar. Beleza? Então vamos lá. E aí eu queria ver o coraçãozinho aqui subindo, né? Por favor, aí coloquem mais, né? Necrosa o dedo, como falava um amigo meu, Sérgio Lobato, necrosa o dedo aí no coração, porque mais gente, né, que não está vendo aqui, vai lá e vai passar para mais gente aí. Certo, João? João, não tô vendo seus coraçãozinhos aí, cadê? Ah, agora eu comecei a ver, aí sim, né? Pessoal, opa, boa noite, boa noite. Bora lá. Vamos lá. Então, como que a gente começa, né? Eu gosto bem de produtividade, então não vou perder muito tempo. Como que a gente começa a entender, a fazer o nosso planejamento, né? Como eu tinha colocado, tá tarde para fazer o planejamento 2022? A meu ver, não, né? Quem já está se antecipando, já começou a pensar o planejamento, principalmente para os negócios, né? Então o planejamento tem que ser um pouquinho antes, né? Lá para outubro, final de outubro, máximo começo de novembro, para começar a planejar o outro ano do negócio. Porém, para o nosso planejamento pessoal, a gente pode pensar que até o dia 31 é dia de se planejar, tá? Mas quais são os principais problemas, né? Eu deixei tudo anotado aqui, preparei essa live aqui bem legal para vocês. O que faz com que o nosso ano realmente... Boa noite, Anne. O que faz com que o nosso ano seja ruim, né? Então, o que faz o nosso ano ficar ruim? Eu separei aqui, são 6 tópicos principais. Né? Aí eu queria ver se é real isso daí para vocês também. Primeira coisa, quando a gente tem excesso de coisas para fazer. Excesso de coisas faz o nosso ano não ir bem. Faz o nosso ano ficar... A gente ter aquela sensação, né? Que a coisa não está andando, que a coisa não está realmente sendo planejada, sabe? A gente tem muita coisa. E vira e mexe, eu falo por mim mesmo, tá? Vira e mexe. Né? O pessoal aqui, eu também tenho vários amigos que são assim. A gente vai pensando muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa. E aí a gente acaba planejando bastante coisa. Então o que acontece? Quando a gente tem muita coisa, provavelmente algumas coisas a gente vai deixar de fazer. E aí, se a gente não seleciona, não faz esse planejamento certo, a gente não coloca as prioridades ali, a gente não vai conseguir realizar. Então esse é o primeiro ponto, excesso de coisas. O segundo ponto é quando você quer muita coisa. Quando você quer muita coisa ao mesmo tempo. Então é querer demais. Nossa, eu quero ter
X mentorias nesse ano, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte daquilo, eu quero estudar inglês, eu quero estudar francês, eu quero estudar X, né? Ó, o João já tá falando aqui, ó, vou esvaziar meu ano. João, o negócio é assim, eu sei que você é um daqueles que, né, tem bastante coisa também, mas aí fica difícil mesmo pra gente seguir. Então, quando a gente quer bastante coisa, claro que a gente pode querer várias coisas ao mesmo tempo? Sim. Se a gente conseguir se planejar, dá certo. Beleza. Né? E aí aquela coisa, não é só se planejar. Eu quero mais coisas. Eu consigo delegar essas coisas? Eu consigo fazer a coisa fluir delegando? Ótimo. Também dá certo. Terceiro item, que esse é o que eu vejo que é o mais importante. Falta de planejamento. Então, quando a gente pensa em falta de planejamento, realmente se você tem, pode ser até 3 ou 4 coisas que você deseja naquele ano. Se você não planeja, se você não coloca prioridade ali, você realmente não vai saber o que vai fazer. E aí essas 3 ou 4 coisas, elas vão ser demais, elas vão ser um excesso de coisas que você não planejou. Quarto ponto, foco no que eu faço de ruim. Isso é real, tá? Não é besteira né, o pessoal brincar, é coisa de coach. Não. Qual que é o negócio? A gente focar no que a gente faz de ruim. Né? A gente teve até uma aula outro dia na Dom Cabral falando isso, né? No curso lá pela BHV. Quando a gente foca no que é ruim, realmente aquilo é um microgerenciamento dentro da sua cabeça ou dentro da sua empresa. Você não olha a coisa como um todo, o que está indo bem. Você só foca no que está ruim. Então o que está ruim na tua vida? O que está ruim no meu trabalho? O que está... Não, peraí. Vamos focar no que está bom? Porque se você foca no que está bom, você percebe, né? E é muito engraçado. Eu vejo muitos empresários, quando eu faço as mentorias, né? Boa noite, Fernanda. Que eles falam assim, mas eu não sou bom, assim, meu negócio é ruim. Eu falo, não, peraí, pode ser que a gente precise ajustar algumas coisas, mas foca no que tá bom. O que tá bom? Isso tá bom? Isso tá bom? Legal, perfeito. Se isso tá bom, pelo menos você já sabe que o teu negócio é bom. O teu negócio às vezes é lucrativo, que o teu negócio é mais, vamos falar assim, mais... tá mais... é bom, vamos falar, o teu negócio é bom, né? Então foca no que é realmente bom para você. Então né, se eu for focar no que tá ruim, excesso de peso, às vezes falta de exercício em alguns momentos, o que a gente precisa fazer que a gente não faz, planejamento, não, foca no que tá bom, nas coisas que estão indo certo, né? O Márcio entrou aí, nosso presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários, que foi lançado agora na PetVet. Então, assim, focar, essa coisa tá boa? Sim, a gente vai melhorar. Então, quais que são os problemas na medicina veterinária? Né? Exemplo. Não, vamos focar no que tá bom, pra gente pensar em melhorar o que já tá bom também. Então, foca no que tá bom em vez de focar no que tá ruim. Então, esse é o quarto ponto. O quinto é muito, muito, muito importante e a gente faz sempre. A gente faz mudanças constantes. O que é? A gente está aqui e a gente quer ir para lá porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Ou a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso. A gente não sabe para onde vai. Então é falta de prioridade. Mudanças constantes, falta de prioridade. Então, quinto ponto. E o sexto, que é ter a clareza, né, da minha realidade. Eu consigo, né? Por exemplo, fazer dentro a gente estava falando então da Associação Nacional dos Médicos Veterinários. Eu consigo puxar todos os veterinários dentro dessa associação? Né? Na verdade é o que a gente quer, né? É o que a gente quer cada vez mais isso, né, Márcio? Né, João? É fazer isso. Só que a gente tem que pensar na nossa realidade. Nossa realidade, o que a gente consegue atribuir a isso? Então a gente é uma associação, a gente está começando, a gente vai fazer então, qual que é a minha realidade? Qual que é a minha realidade, por exemplo, como um mentor veterinário? Eu consigo fazer uma gestão financeira espetacular? Muitas vezes não. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que chamar uma pessoa que é mais capacitada para isso para me ajudar. Né? Então, esse é o maior ponto. Então, não entender a minha realidade com a clareza.
Então, 6 pontos que faz o seu ano ficar ruim. Excesso de coisa, querer demais, falta de planejamento, não foca no que tá, não focar no que tá bom, né? Só foca no que eu faço de ruim. Mudanças constantes e não entender a minha realidade. Então, com isso, né, você faz o seu ano ficar ruim. Se você quer seu 2022 ruim, é isso que você tem que fazer. Mas, como a gente não quer nosso 2022 ruim, agora sim a gente vai pensar no planejamento. A gente vai pensar no que realmente a gente precisa fazer. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários, né? Que a galera aqui tá comentando bastante, né? Aí o Marcinho, quando entrou, ó, o João tá pedindo dinheiro aqui. O Márcio tem dinheiro para emprestar? Márcio tem bastante, viu? É só passar lá, né? Eu já pedi para ele, mas ele não me emprestou também, João. Né? Então, se você conseguir, por favor, me fala, tá? E também ele está me devendo esse empréstimo aí. Brincadeiras à parte, né? Thalita, boa noite. Carol também, entrando. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar. Olha quem entrou aí. Grande Sérgio Lobato, o meu mentor. Um dos meus mentores. Eu gosto de falar assim, tudo que não se desenvolve, morre. Então, se você não está se desenvolvendo para planejar 2022 do jeito que ele deve ser planejado, realmente, o que vai acontecer com você? Vai fracassar. Ah, Thomas, mas eu não sei como planejar. Legal, vou te passar algumas coisas. Se você perdeu, vê de novo lá no IGTV. Se você tem coisa para fazer agora, tudo bem, volta lá depois e vê. Né? Eu sei que a minha audiência maior, parte dela, acontece depois. Legal, porque o pessoal pega para fazer. Ótimo. Então, assim, o conforto, ficar no conforto, não vou me planejar. Deixa que a coisa vai fluir sozinha. O conforto é a morte da evolução. Se você continua na sua zona de conforto, né? A gente sempre fala isso, né? Puta, zona de conforto, né? O René aí que entrou do Inspirando Vets, a zona de conforto. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu gosto de falar, né? Eu falo bastante com o Márcio também isso, né? Por que em vez de sair da nossa zona de conforto, a gente não aumenta o nosso conforto? A gente não se prepara para isso, a gente não evolui. Então, se eu continuar no meu conforto, eu não vou conseguir evoluir. Então, o conforto é a morte da evolução. Isso faz total sentido no planejamento. Mas vamos logo para a prática, né? Como que a gente vai se planejar? Primeiro ponto. A gente precisa entender como foi o passado, né? Vamos pensar assim. Eu estou perdido, certo? Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou planejar para 2022. Tem 2 pontos que eu preciso entender. Né? A clareza, então o que eu quero para 2022 e realmente se planejar. Para entender o que eu quero para 2022, eu tenho que voltar para como foi 2021. Quando você vai planejar alguma coisa, você sempre olha seus indicadores. Né? Isso é base de gestão de processos de gestão estratégica. Você tem que ter indicadores para tomadas de decisão. Quando você vai fazer essa tomada de decisão, você tem que olhar lá para trás. Então, como foi o seu ano de 2021? Até agora, a gente está em 7 de dezembro, certo? Exatamente, faltam 24 dias para acabar o ano. 24 dias para acabar 2021. Então, analisa isso. Analisa os pontos como foi o ano de 2021. E claro que para facilitar tudo isso daí, né? Boa noite, Joyce. Para facilitar tudo isso daí, né? Eu fiz uma colinha aqui para vocês com 4 perguntas para você fazer uma revisão de 2021. Certo? Bora lá. Primeira pergunta que você vai fazer. Lembrando que tudo isso daqui, né? Isso e mais algumas coisas, foi passado, né, dentro de uma aula da mentoria do Christian Barbosa. Né? E eu repaginei algumas coisas aqui para vocês, beleza? Então vai lá. Então, é aquela coisa, a gente sempre tem que dar crédito para quem realmente constrói as coisas inicialmente. Primeiro ponto, responda essa pergunta.
Esse ano, você esteve mais em situação de desconforto ou de conforto? Repetindo, primeira pergunta. Esse ano, você esteve mais em situação de desconforto ou em conforto? Segunda pergunta. O que impediu esse ano de ser o melhor ano da sua vida? Então, segunda pergunta. O que impediu esse ano de 2021 ser o melhor ano da sua vida? Terceira pergunta, né? Vamos falar assim. Oi, Roseli, boa noite. Terceira questionamento, né? Pergunta que você vai fazer. Quais foram as 3 palavras mais estressantes desse ano para você? Quais foram as 3 palavras mais estressantes desse ano para você? Terceira pergunta. Quarta pergunta e última. Como seria ter um 2021 melhor? Então, o que precisaria para você ter feito para o seu 2021 ser melhor? Então, com essas 4 perguntas, né? Então, se o seu ano foi mais com desconforto, conforto, o que te impediu desse ano ser o melhor ano da sua vida? Quais as 3 palavras mais estressantes que você teve esse ano? As palavras, tá? E como seria ter, desculpa, um 2021 melhor? Se você conseguir responder essas perguntas, você vai ter uma clareza melhor como foi 2021. Para que você precisa saber como foi 2021? Né? Mesmo se ele não tiver acabado ainda. Para você ter um indicador. E o indicador é o quê? Histórico. E o que a gente faz com o histórico? A gente aprende. A gente aprende com o passado. A nossa cabeça, ela aprende com as coisas que a gente passou. Muitas delas a gente aprende isso. Como que se a gente não teve aquela coisa, não conseguiu ainda passar por aquilo, o que você faz? Você vai buscar aprendizado fora. Você vai buscar aprender com um livro, com uma aula, independente do que for, com as coisas que outras pessoas já passaram e elas estão falando aquilo para você. Então você já está aprendendo com o histórico de outras pessoas, né? De outras, independente das coisas, tá? Então você tem que ter isso daí. Para quê? Para você ter a clareza de como foi 2021, para você começar a iniciar o seu planejamento. E para você iniciar o seu planejamento, o outro ponto é você ter a clareza do que você quer. Como que você tem a clareza do que você quer? Boa noite, Cá. Como que você tem a clareza do que você quer? Eu gosto muito das tabelas, né? Quem me conhece já sabe que eu gosto da tabela. Então você escreve todos os seus desejos. Vai lá. Pega num papel lá, né? Pega lá no seu papelzinho, coloca lá. Pô, o que eu queria para 2022? Pô, eu queria ter X mentorias dentro da veterinária. Tá, legal. Eu queria estudar inglês. Comece a colocar tudo no papel, né? Quero emagrecer X quilos. Quero finalizar meu curso de MBA em gestão empresarial. Finalizar meu curso de MBA em gestão de pessoas. Né? Estar mais presente com meus amigos. X. Começa a colocar tudo isso daí no papel. Aí você vai lá do ladinho e você vai colocar a nota. Nota para aquilo lá. Né? Ah, isso daqui para mim. O que é mais importante? Por exemplo, faz 3 colunas, certo? Você vai fazer uma coluna, né? Você volta lá, faz uma coluna, pode ser um papel assim, anota aqui, coloca lá. Primeira coluna, né? Você, eu, né? Quanto que é essa nota? É importante para mim. Segunda coluna, o quanto isso é importante para o meu lazer, como um todo. E terceira coluna, que nota que eu dou isso daqui é importante para o meu trabalho, certo? Então bora lá. Então, aí a gente está fazendo aqui, eu vou fazer junto com vocês, legal, isso aí eu gosto de fazer, sempre pensar assim. Então eu estou aqui, certo? Ó, na minha folhinha, né? Então eu vou fazer aqui 3 colunas, não liguem que as minhas colunas não são retas. Então é o Thomas, é o lazer e é o trabalho.
O lazer eu gosto de ressignificar para mim como família. Família, tá? Então eu fui aqui, ó. Coloquei, não sei se está ao contrário aqui para vocês, ó. Thomas, lazer, né? Então, família e trabalho. Aí eu venho aqui, exemplo, né? A minha meta pessoal é 14 mentorias simultâneas. Essa é a minha meta pessoal. É uma das minhas já da programação de 2022, tá? Claro que para ter isso, aí já vem aquele pensamento do SMART, é o que eu preciso fazer. Então eu já coloquei, para mim eu já fiz tudo isso daí, mas eu vou desenhar bem básico para vocês entenderem. Eu tô aqui. Aí pro Thomas, qual que é a nota disso daqui é importante pro Thomas? Certo? Pro Thomas, isso daqui é para eu. Thomas, eu, pessoa, isso daqui é 9. Lazer, família, 14 mentorias. Vou passar menos tempo com eles no trabalho, certo? Oi, Regina, Lucinete, vou passar menos tempo. Então, para eles, provavelmente, vai ser 4. Né? Claro que isso daqui vai me dar um recurso financeiro que eu posso aproveitar no lazer, mas provavelmente vai ser 4. E para o trabalho, isso daqui vai ser 10. Ótimo, beleza. Aí eu vou fazendo isso, vou colocando isso daqui tudo, né, no papelzinho aqui. O que eu faço no final? Eu vou somar. Então eu vou somar esse mais esse, vai dar 9, 4, 13, 23. Aí eu faço um outro, eu coloco lá, esse daí deu 20. O que eu vou fazer com tudo isso daqui? Entender qual que é a minha clareza para isso e realmente saber o que com essas notas? Prioridade. Quando eu coloco no papel, eu planilho, eu dou pontuação, o que eu consigo com isso? Estabelecer prioridade. Então, eu estou perdido. Não sei como planejar 2022. Eu tenho que ter clareza pessoal de como que foi 2021, que a gente já falou com aquelas perguntinhas lá. Segundo ponto, eu tenho que ter clareza do que eu quero para 2022, com as prioridades, né? Então eu vou pontuar 2022 com as prioridades. E aí sim, eu tendo tudo isso daí em mãos, né? O que eu vou começar a fazer? Planejar. Planejar o que eu vou começar primeiro, como que eu vou fazer primeiro. E aí, eu trouxe umas etapas aqui para vocês, né? Que o Christian, né, por exemplo, ele chama de construir o OMAT, certo? Vou até escrever aqui, ó, construir, o que ele fala? Oi, Neuza, OMAT. Ele fala que é isso aqui, ó. O OMAT. O que é o OMAT? Então, são 5 etapas para eu fazer o OMAT. É o melhor ano de todos. Faz sentido? Você ter o melhor ano de todos da sua vida? Então você tem que planejar, certo? Então eu vou falar o OMAT, vocês já sabem o que é. OMAT, o melhor ano de todos, tá? Deixa eu só fazer uma averiguação aqui, né? A galerinha tá aí. Monique, tá sinal de vida, tá por aí? Lobato. Lobato, você tá escrevendo no seu quadro? Você já se planejou? Como é que você tá? Márcio, tá aprendendo? Fala aí, hein? Quero saber de vocês. Bom, vamos lá. 5 etapas, né? Olha lá, ó, a Neuza, ó. É isso aí, Neuza. O melhor ano de todos. É o que a gente quer. Mas para isso a gente tem, ó, são 5 etapas, tá? Neuza é uma grande amiga, né, que eu fiz, né? Depois, Neuza, eu tenho que até te mandar aquele vídeo. Você viu o videozinho da apresentação? Ficou legal, né? Ó, Lobato, tô digitando aqui, tô em viagem. Tá bom, vai. Mas depois você... Eu sei, o Lobato ele tem um quadrinho lá das lives lá, ele gosta disso. Bora lá. Você tem que... Então vamos pensar. O que a gente tem que pensar? Tudo isso daí que a gente fez, a nossa clareza. Então, os desejos, os sonhos que a gente tem, a nossa meta, você já apontou tudo direitinho. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma aceitação indignada. O que é isso? Quando você persiste, vamos pensar, ó, né?
Ó, pessoal, o Márcio tá no Uber, né? Ah, Neuza, claro, vou mandar. Ó, o 4 tá no Principado, essa é boa, hein, o batom. Quando você aceita, primeiro, você aceita que é aquilo que você quer, mas você tem que aceitar estando indignado. Como assim? Você tem que realmente aceitar e aceitar que aquilo vai te dar trabalho. Aceitar que aquilo vai te trazer muitas vezes falta de sono, ou problemas, ou confusões mentais ali na sua cabeça. Porque são metas e sonhos. É um planejamento, né? Eu lembro que o José Roberto Marques, ele fala assim, a gente não tropeça, né, em montanha, a gente tropeça em pequenas pedras. Então são pequenas pedras do seu caminho que você vai tropeçar, mas no grande desejo, no grande sonho, não. Só que, qual é o problema? A gente começa a desistir. Então, a primeira etapa, a gente tem que pensar em persistir. Quando você persiste, que é você aceitar indignamente, né? Aceitação indignada, é que você sabe que você tem que persistir. Por quê? Quando você persiste, você caminha, você vai para frente e continua caminhando. Quando você aceita, né? Mas não de uma maneira indignada, que você vai lá e realmente faz, você desiste. Então, a principal diferença do desistir, o persistir, é que o desistir, você caminha e você não progride. E aí o que acontece? Quando menos você espera, você vai lá e desiste. Você não continua. Então, aceita aquilo que você quer. Primeira etapa. Tenha clareza. Tenha clareza daquilo que você quer. Primeiro momento. Boa noite, Rogério. Primeiro momento é aquilo lá. Segunda etapa. Qual que é a segunda etapa para isso? Seleção focada. Tá. Eu coloquei lá na minha lista, né? Eu fiz o meu planejamento. Coloquei na minha lista uma porrada de coisas para fazer. Lembra que quando eu falei lá na frente que um dos maiores problemas que a gente faz no nosso ano normal é a gente ter um monte de coisa, ou a gente querer tudo e a gente não selecionar? Então, essa segunda etapa é a gente aceitar o que a gente quer, né? E começar a selecionar, fazer uma seleção mais focada. Que é o quê? Você tem que selecionar, pensa nesses pontos. Seleciona pelo custo de oportunidade. Exemplo, a gente entrou aí na associação, né? Boa noite, Joel, tudo bem? A gente entrou na associação. Qual que é o custo de oportunidade disso? Tá, legal. A gente quer mudar algumas coisas na medicina veterinária. Perfeito. Isso daí vai tomar o quê pra gente? Tempo, porque é um processo de voluntariado, né? A associação também que vai abrir, vai inaugurar junto com o Sérgio Lobato, né? Que é um desejo muito grande dele, do outro pessoal que faz a parte de gestão técnica, né? Incluindo eu, também que estarei nessa associação, estarei junto na associação para ajudar. A gente vai dar o nosso tempo para isso. E aí o que acontece? Qual que é o custo de oportunidade para isso? Eu sei que o meu nome vai subir, o nome do Márcio, o nome das outras pessoas, o nome do Lobato. E ao mesmo tempo a gente quer melhorar a profissão. Se a gente melhora a profissão, a gente vai ter mais trabalho. Mais trabalho gera mais oportunidades. Então é o custo de oportunidade. Segundo ponto, para a gente analisar o que selecionar. Analisa o resultado versus o equilíbrio que isso vai trazer na sua vida. Analisa o resultado daquilo versus o equilíbrio que isso vai trazer na sua vida. Certo? Exemplo. Eu consigo fazer X mentorias simultâneas ao mesmo tempo, isso ser uma coisa boa na minha vida, se eu fizer sozinho. Oi, Rob, beleza? Se eu fizer sozinho, provavelmente não. Então o que vai acontecer? Vou ter que delegar, vou ter que ter gente trabalhando junto comigo. Ótimo. Eu sei que eu não vou ter todo aquele faturamento financeiro para mim, porque eu vou ter que colocar mais pessoas. Eu já faço isso. As pessoas que eu trabalho junto, muitas vezes já fazem isso, como costumam delegar. Tem outras pessoas ali. Oi, Ana. Boa noite. Então, entender esse equilíbrio. Terceiro ponto, isso é muito importante, né? Entender se isso é muito arriscado ao ponto de atrapalhar a sua vida.
Então você vai fazer uma seleção mais focada de como que você vai conseguir colocar aquilo no papel. Oi, Val, boa noite. Colocar aquilo no papel. Então, realmente, aquilo é arriscado para mim? O quanto de risco eu posso correr se eu realmente colocar aquilo lá para frente? Então, pensa nisso. Então, repetindo, ó, as duas primeiras etapas. Né? Para quem não estava aí, são as etapas para o MAT, que é o melhor ano de todos da minha vida. Oi, a Regina eu já vi aí, né? E aí, então, primeiro, aceitação indignada, para aceitar o que você quer fazer e persistir. Segundo ponto, uma seleção mais focada. Então, seleciona nos pontos, pensando no custo de oportunidade, analisa o resultado versus o equilíbrio que você vai ter. Se isso daí é muito arriscado no teu momento de vida, tá? E aí você tem que escrever, sempre lembrar, escreve. Coloca no planejamento e colocar no papel. Colocar num planner, compra um planner de 2022, sabe? Eu até, na época, eu tô tentando ainda fazer, não esqueci, pessoal. Eu tinha um planner muito legal daquele papel, mas infelizmente eu não tô mais conseguindo falar com eles para eles fazerem mais. Acho que eles mudaram o ramo de trabalho. Mas calma, fiquem tranquilos. Depois disso, a terceira etapa é o quê? Eu tenho que dar um upgrade no meu sistema pessoal, né? O que é esse upgrade? Para eu fazer aquilo, o que eu preciso saber? O que eu preciso? Oi, pessoal da Just Pet. Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se fala, hein? Ótimo pessoal de marketing também, na linha veterinária. Eu preciso dar um upgrade. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso de aprendizado para fazer aquilo que eu quero? Ah, legal. A gente vai ter uma associação nacional, então eu tenho que renovar o meu inglês. Eu já estudei uma época, mas eu preciso renovar. Então, o que de aprendizado eu preciso fazer? Preciso ir numa escola, hoje posso fazer online, tem várias coisas. Selecionar aquilo que eu preciso. É bem parecido com um 5W2H. É muito parecido com isso. Que é um tipo de planejamento. Ah, para aquele projeto, o que eu preciso fazer? Começa a listar. Segundo, né? Mas ainda não é um 5W2H total. É mais uma outra etapa. Mas calma, vamos lá. Que ferramentas que eu vou precisar para aquilo? Exemplo, né? Eu montei o escritório, né? Vocês viram? Tá bem bonito e tal, né? Aqui, ó, que legal, né? Tá bem legal, tá cheio de coisa na parede, ó aqui os Selfie 1 e Selfie 2 lá do IBC e tal. Tá vendo? Tem uma luzinha verde aqui, tá bem bonitinho, né? Pelo menos pra mim tá legal, certo? Ficou mais aconchegante aqui pra poder falar pra vocês. Mas que ferramentas? Então eu precisava de um lugar novo. Eu vou aumentar meu planejamento, minhas mentorias, eu precisava de um lugar novo. Eu precisava de um computador novo. Ah, é um investimento? Tem, é sempre assim. A gente tem que fazer isso. Mesmo se você for um profissional liberal, profissional autônomo. E aí, quais as rotinas que você tem que se adaptar? Né? A Val tá aí, né? A Valkyria underline contadora. Né? Ela tem uma contabilidade aqui em Campinas. Né? A gente estava até conversando hoje lá numa das mentorias que eu faço, lá no Verlenge. Né? E ela tem uma rotina espetacular. Né? Não é aquela coisa que você fala assim, puta, né? Ela é incrível nisso. Ela corre 7 horas da manhã e depois do almoço ela faz ela malha, né? Então, por quê? Ela tem um projeto específico para isso. Faz sentido muito para ela, né? Então, é a rotina. Que rotina que você tem que criar para isso? Não é fácil a gente fazer planejamento. Já falo para vocês, né? Até mesmo porque se fosse fácil, todo mundo faria. E aí, o que você precisa mais? Que reforçadores emocionais você precisa para realizar esse upgrade no seu sistema? Certo? Terceira etapa. Quarta etapa. Aí sim, que é planejamento master. Né? Planejamento master. É o quê? Planejar o que você vai precisar fazer para colocar tudo isso daí no papel. Tudo isso daí, além do papel, né, em prática. Você vai colocar tudo isso em prática. Então, dá para você fazer? Isso daí é curto ou longo prazo? Você vai fazer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas lembra que é do ano, é planejamento anual, tá? Você vai precisar colocar isso por escrita dentro de uma ferramenta, você vai precisar de apoio para isso.
Você vai, por exemplo, a gente vai iniciar a parte da acreditação, né? Tem vários hospitais que já me procuraram para iniciar o processo de melhorias de processos para acreditação da BHV. Perfeito, ótimo, vamos lá fazer. É um negócio que a longo prazo. Vai ser nesse ano ainda? Provavelmente a gente vai trabalhar o máximo possível. Mas tem muita gente que quer fazer o negócio certo. E aí é o que? Sempre lembrar como que eu meço as coisas? Através de indicadores. Então, crie indicadores para os seus planos de vida. Se os seus planos de vida são relativos eu quero... Claro, um deles para mim é a parte de investir em um valor financeiro por mês. Ótimo. Então tem aquilo lá, é mais fácil, né? É aquele valor que eu preciso investir para ele fazer sentido na minha vida, né? Então, isso daí faz sentido para vocês? Sim, ótimo. Né? Vamos ver o que a Neuza falou aqui. Planejar e revisar trimestralmente para checar se está funcionando ou se precisa rever a rota. Neuza, você viu as minhas anotações aqui? Pô, né? Que spoiler! Não, mas é isso daí mesmo. Eu vou falar também isso daí depois, quando que a gente vai revisar, tá? Mas é o que? É indicador. Para você planejar e revisar o que você fez, tem que ser indicador. Muitas vezes não é um indicador quantitativo, de número, é de qualidade, qualitativo, né? Então, como que você está se sentindo agora nesse momento? Eu estou me sentindo assim, tá? Então, desse jeito, tá? Você vai avaliando, você pode avaliar. Do mesmo jeito que você avalia, por exemplo, um atendimento ao cliente, né? Tem muita gente que avalia como um NPS, que aí já é quantitativo, né? Então ele coloca um número em cima disso. Você pode colocar isso para sua vida. Qual que é a nota que você está dando para você nesse dia? Né? Que nota você dá para o seu dia de hoje? Pô, hoje o dia foi, sei lá, nota 6. É a primeira nota que vem na tua cabeça, não fica pensando. Pô, hoje é nota 6. Ou, nossa, essa semana que passou, né? Eu sempre avaliei minha semana no domingo. Essa semana que passou foi uma semana nota 5, porque teve isso daí. Não, essa semana foi uma nota 8. O que você faz? Anota. Semana tal. Semana 1, nota X. Semana 2. O que acontece? No fim do ano você tem 52 notas ali, né? Então você começa a enxergar, começa a ter melhores os indicadores, que é o plano. E aí você olha naquele plano, você tem prazo para aquilo. Quando que você vai começar a entender melhor a contabilidade da sua empresa? Pô, eu preciso falar com o contador, eu preciso entender melhor, até eu vou então ligar para ele até meados de janeiro. Legal, né? Aí eu tenho que contratar um contador até dia 28 de janeiro. Legal. Começa a colocar data, porque aí realmente você está fazendo planejamento. Por quê? Até um indicador é se você está conseguindo cumprir as coisas no prazo ou fora do prazo. Lembra que eu já falei? Aquela a produtividade. Você pode fazer ela, né, com margem ou sem margem. Com margem, com mais tranquilidade, ou sem margem, né? É muito aquela coisa assim de fazer consegui entregar, né? Ou a Fê falando, a Fernanda é uma das minhas mentoradas pessoais, né? Ela é coordenadora de um hospital em São Paulo, né? A gente estava falando isso ontem, né? A gente não, né? Não consigo parar muito. Então era 10 horas da noite, a gente estava conversando, né? Tudo depende do referencial, tá certo, Fê? É isso daí. Então qual que é o teu referencial? Qual que é o teu indicador que você vai levar para a vida? Qual que é o teu indicador se você vai analisar se você está produzindo ou não? Se você está conseguindo fazer o seu planejamento de maneira certa ou não? E aí sim, como a Neuza falou, é o quê? Quando que a gente avalia isso? Cada 3 meses. Vale a pena analisar mensalmente? Em alguns indicadores, sim. Tá? Principalmente o indicador tempo, né? Se você está conseguindo fazer o que você estava planejando, ou você está só jogando lá para frente, você está procrastinando. Até mesmo para saber se você está conseguindo fazer as coisas e até antecipando,
já é um aprendizado. Pode ser que você ou tá melhor do que você imagina, ou você não foi tão arrojado nas suas expectativas, nas suas metas ali. Então volta lá para trás, analisa esse período de 3 meses. Analisa e fala assim, pô, tá bom, né? Eu fui lá, eu tenho aqui minha anotaçãozinha, né? Eu vou lá ver assim, pô, eu não consegui as mentorias que eu estava imaginando aqui já esse primeiro mês. Mas estava lá, no planejamento que ia ser, os primeiros 3 meses estava. Então o que faltou? Analisa, entende, faz o remanejamento, aprendeu com aquilo, já faz uma nova meta. Já vai de novo para o planejamento. Faz sentido isso daí para vocês? É retomar o PDCA, né, que a gente usa bastante em gestão de processos. Deixa eu tomar só uma. O PDCA, você planeja, né, checa, faz e aprende, né? Reaprende e faz de novo, reaprende e faz de novo. Boa noite, Tamara. Você reaprende e faz de novo. Então, faz um PDCA, gestão de processo é bem... Mas assim, você faz o planejamento. Aí você vai lá, né? Faz. Aí depois você checa se as coisas estão certas ou não. E aí você aprende com aquilo o que você pode melhorar. Então, a cada 3 meses. Né? Faz sentido isso daí para você, Camila? Né? Camila é uma grande amiga também, ótimo. Depois a gente vai ter algumas coisas de trabalho junto também. Ela só precisa me entregar, né, Camila? Entregar o pedido. Não, mas ela tá na correria aí, né? Muito legal o trabalho que ela faz também. Né? Então é entender. Coloca isso e aí eu vou falar para vocês, avalie esses trimestres em 4 pontos. Nota aí, Sérgio. Tá anotando, Sérgio? 4 pontos. Digitando aí, 4 pontos. Você tem que avaliar esse trimestre seu, né? Além, né, dos indicadores que você tem no seu ponto de saúde, no seu ponto de se você está se movimentando ou não, quer dizer, se você está fazendo um negócio correr ou não, se você está parado ou não, né, no negócio como um todo, né? Como que está a parte de alimentação e como que tá os seus pensamentos em relação a tudo isso? Por que eu vou, então, mas por que eu vou avaliar isso além dos meus indicadores? A saúde sua realmente está fazendo sentido? Você está se movimentando no jeito que você precisa? Quer dizer, você está fazendo as coisas realmente, certo ou não? Você está se alimentando bem? A saúde faz total sentido. Certo, Neuza? Não faz? Faz total sentido. Como que estão os seus pensamentos? Você está focando no que você está fazendo ruim? Ou você está focando no que você faz de bom e realmente vai atrás para melhorar o que precisa ser melhorado na sua vida? Planejamento não tem nada de filosófico, não tem nada de filosófico, né? Realmente, para planejar, é colocar no papel e vai lá e faz. Vai lá e faz. Como que as pessoas dão certo? As pessoas que mais planejam. Né? A gente brinca, mas eu acordo 5 horas da manhã, não é simplesmente porque eu gosto de madrugar. Claro que eu gostaria de dormir um pouco mais, mas a minha cachorrinha já acostumou. Então, da 4h30, ela vai na minha cama, deita, porque ela sabe que 5 horas eu vou acordar. Ela ainda, o relógio dela tá meio atrapalhado. Né? Pô, mas 4h30, um pouquinho cedo. Mas se ela fosse às 5, ia ser mais fácil, tá? Mas o que acontece? Às 5 horas eu tenho todo um planejamento, então eu consigo fazer mais coisas ali no período da manhã. Faz muito mais sentido para mim. E agora o meu planejamento de 2020, ele mudou algumas coisas. Né? Então em 2020 eu já vou começar um outro tipo de planejamento. Vai continuar de manhã, vai continuar sendo cedo, mas vai intercalar algumas coisas no meio do dia. Tá? Que para mim faz muito sentido. Né? A Neuza falando aqui, com certeza, a boa alimentação e emoções positivas ajudam no planejamento. Total. Fernanda, planeja e foca. É isso aí. Menina, voa longe. Né? Por quê? Isso daí que a Fê falou faz muito sentido. Onde tem foco e energia, tem o quê? Crescimento. Então, quando você consegue focar no que você quer e você dá energia, o que acontece? Tem crescimento. Né? A Neuza está falando, quem acorda cedo ganha algumas horas por dia e isso ajuda muito. Real. Né? Eu acordo, então quando dá umas 5h40, depois
da minha parte de manhã que eu tenho que fazer, né, a minha rotina de ativação matinal, para mim faz muito melhor. Claro que quando vai chegando no fim do dia eu tô cansado, né? Mas para mim faz mais sentido ter mais esse tempo do que no fim do dia, né? Até mesmo porque a gente tem um nível, né, é um banco mental de decisões. As de manhã elas costumam ser melhores, a noturna costumam ser um pouquinho piores ali, né? Tá? A Camila também tá falando assim, ó. Vou arrumar uma cachorrinha. Carol, a cachorrinha ela pode te ajudar ou não, tá? Essa daí dá 4h30, ela vai lá e às vezes dá 4 horas. Eu olho e falo assim, pô, mas 4 não, vai. 4 não, volta a dormir ali, né? A Neuza, evitar distração e procrastinação faz todo sentido. E aí realmente, a quinta etapa, né, de como conseguir o melhor ano da nossa vida, né? De todos, o melhor ano de todos, o melhor ano de todos, é o quê? A quinta etapa é quando você coloca isso dentro de uma comunidade, quando você tem uma recompensa pessoal por isso. Se está fazendo sentido isso para você, compartilha. Se está fazendo sentido isso para você, ajuda outras pessoas. Coloca isso dentro de um grupo, né? Coloca isso dentro para ajudar mais pessoas. Aí entrou o pessoal do mundo à parte, né? Deve ser o Gustavo, Jennifer, né? O pessoal top demais, muito amigos meus, né? Fico muito feliz aí. Já fez uma live comigo, o Gustavo. Quem não viu tá lá no, sei lá, se é aqui, no IGTV, tá por aí, tá? Depois vai lá, muito top, né? A Neuza vai lá, sua cachorrinha acorda junto comigo. Você acorda cedo assim, Neuza? Ótimo, perfeito, né? Faz sentido isso daí. Porque a gente precisa comemorar o que faz bem pra gente. São pequenas comemorações. Eu vou ser muito real para vocês, viu? Hoje a gente tinha a live que eu ia fazer, tinha uma convidada, né? Infelizmente ela não pôde fazer lá, a gente vai fazer em janeiro, né? E eu fiquei me questionando, né? Será que eu faço essa live mesmo? Porque o assunto era outro. Eu falei, não, eu acho, né, que né, a Fernanda falou, é um legado que eu tenho que passar para as pessoas. Se eu conseguir estudar, se está fazendo sentido para mim, ser mais produtivo e conseguir me planejar melhor, por que eu não vou passar isso para as outras pessoas? Então, a gente comemora fazer isso daí, né? O meu marketing, ele não conseguiu fazer a arte a tempo, né? O pessoal que cuida do meu marketing. Então eu mesmo tive que fazer, coloquei, fui. Aí eu fiquei pensando no dia, pô, será que vai, não vai, vai, não vai? Oi, Angélica, boa noite. Será que vai, não vai? Então vai, tá aqui para vocês. Espero que tenha servido bastante conteúdo. Isso daqui, e quem tá vendo depois no IGTV também, tá? Mas sempre tem que lembrar, e a coisa que mais importante em todo o planejamento é coloque o momento que você vai comemorar os resultados que você tiver. E não precisa ser um resultado gigantesco. De fazer essa live, eu tô feliz pra caramba. Muito, muito. Né? Muito. Eu fico muito feliz e honrado de vocês que estão vendo aqui, de vocês que estão vendo depois no IGTV que está gravado, das pessoas que falam comigo. Faz tudo muito sentido, né? A Camila, a Val, o Fernando, uma galera aí, a Neuza, uma galera que eu conheci também, não sei se a Flávia está por aí também, uma galera que eu conheci na minha formação de Master Coach, né? Que fez total sentido, que a coisa vai rodando aqui para mim, né? A Camila mesmo fala, ó, comemorar. Cumpra um objetivo por dia e se torne feliz. Perfeito. Pessoal, não tem nada de filosófico isso. Tem nada de filosófico isso daqui. Não é dele, não. Tem que ser, nossa, vocês coach só falam que é tudo bem. Não, ninguém tá falando isso aqui. Mas você tem que comemorar as coisas que você faz. Ou você só vai ficar reclamando aí na sua vida. E eu não tô aqui para dar tapinha nas costas, não. Não vai dar tudo certo. Não, a gente está aqui para realmente falar o acaso. Vocês me conhecem, vocês sabem, sou muito sincero. Né? Tão sincero que esse mês eu falei para um dono de estabelecimento, falei, eu acho que é melhor a gente dar uma finalizada aqui agora, porque a coisa não está casando. Perfeito, ótimo. Tem que ser sincero com as pessoas na nossa vida. E comemora tudo que você fizer, tudo que der certo. Porque o seu corpo, o que ele vai fazer? Neurotransmissores, eu preciso de mais disso, eu preciso realmente dar foco nisso. Né? Olha o Sérgio falando.
Filho, não existe acaso, com certeza. O universo sabia que eu precisava ouvir você. Ou seja, há que falar sim e pronto. Sérgio, você está no meu coração, você sabe que eu te amo bastante, né? E é isso daí, né? E ó, tô esperando a nossa próxima mentoria junto, hein? A gente tem que marcar, né? Não esqueci o negócio do site não, hein? Vou te cobrar, você sabe disso, tá? Tô digitando que nem um louco aqui, né? Bom, é, essas 5 etapas, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Opa, tô me perdendo aqui na canetinha. Ah, aqui, ó. Prefiro o meu quadro, mas a falta dele, vamos de Word. Essa é boa, né? Vou aderir, Camila, uma por dia. É isso daí, Fê. Lembra, a gente conversou bastante disso ontem, né? É o nosso referencial. A gente prefere ser referenciado pelas coisas boas que acontecem na nossa vida ou pelo que tá ruim. Lembra que a gente conversou, né? É aquela coisa assim, é o copo meio cheio ou meio vazio? Qual a referência que a gente vai ter? Esse daqui, na verdade, ele tá até meio vazio, que eu já tô tomando tudo de água, que é a boca seca, né? Mas assim, a nossa vida sempre tem que estar no mais cheio, no meio cheio, né? Ou no cheio total, perfeito. Mas total nunca vai ser, né? Total nunca vai ser. Mas é sempre tentando alcançar que o nosso copo sempre esteja para cima, né? Nunca no meio vazio, sempre no meio cheio. Sempre observar qual a referência que a gente tem. Porque se ele está indo para o meio vazio, o que a gente precisa fazer para melhorar? Certo? Pessoal, a gente já está quase acabando. Nossa, eu nem pensei. Faz tempo que eu não fazia aula sozinho aqui, né? Essa live sozinho, sempre tem convidado aqui, mas é aquela coisa, né? Se faz sentido fez sentido para vocês, depois eu vou compartilhar, vou deixar no IGTV, compartilha com mais gente. Planejamento de 2022, planejamento do ano é importantíssimo. Para dessa coisa de deixar a vida me levar, a vida leva eu, não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. As pessoas vão alcançar o objetivo delas através de um planejamento. E aquela coisa, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz para mim, tá tarde já para programar 2022? Não, não tá. Se você até agora não planejou, planeja agora. Faz com que isso aconteça agora. E vai revisando até se chegar lá na data. Começa a fazer. Eu tenho meu planejamento 2022? Já tenho. Perfeito. Mas até dezembro eu vou revisar de novo. Com certeza. Porque as coisas vão acontecendo. A gente precisa disso. A gente precisa fazer. Então só um remember final. Antes da gente finalizar. Né? E aí eu queria pedir para vocês que estão vendo aí, né? O Sérgio que está digitando sem parar aí. Né? Assim, o que fez sentido na live para vocês? Coloca aqui para mim. Tá? Então sempre lembrar do... né, o que faz o seu ano ficar ruim, que é excesso de coisas, querer demais, falta de planejamento, foco no que eu faço de ruim, mudança constante e não entender a minha realidade. Coisas ruins, né? E assim, eu acho que, né, a gente está meio que já finalizando, deixar uma frase para vocês, não sei se vai fazer sentido ou não, né? Por que em vez de sair da nossa zona de conforto, a gente não pode aumentar ela, aprender mais? Né? A Camila falando aqui, estou bebendo água demais depois dessa. Ótimo. Né? Então, lembrar que tudo que não se desenvolve, morre. Se você não quer se planejar, não quer se desenvolver com as coisas... Não precisa ser o que eu ensinei, mas com as coisas que você tem para fazer, as coisas que você já tem planejado, vai lá e faz. Não espera ter o momento certo, né? Ou não. João, eu também te amo, João. Eu vi que você estava fora, né? Mas depois eu quero que você veja. João é um cara que um visionário total, né? Mas tem que planejar, João. Não esquece disso. Né? Te amo bastante também, João. A Fê falou, ó. Planejar, focar e comemorar o que foi atingido. É isso aí, Fê. É isso aí. Né? A gente conversa a cada 15 dias, a gente tem a nossa reuniãozinha, esse nosso alinhamento de performance. E aí, Fê, né, e outros, façam essa revisão de como foi 2021. É importante. É importante entender
Porque até mesmo se foi bom e você não comemorou, comemora naquela hora. Isso é bom. Pacheco, grande amigo, valeu por ter entrado aí. Sérgio Lobato, que vamos ver o que ele falou aqui, ó. Seleção focada e planejamento foram os pontos mais importantes. É isso aí. Seleção focada é entender a. Lembra que a gente conversou, Sérgio? A gente estava na mentoria e você, né? Daquele negócio de pontuar, né? O impacto da coisa na vida e se ela é possível, é difícil, é importante. Isso daí é um dos sentidos. É seleção focada. Seleção focada e planeje. Seleção focada, planeje no melhor momento. Fê, também te gosto muito. É isso aí. Pachecão, forte abraço. Pessoal, estamos chegando ao fim. Fico muito feliz. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado aí. 1 hora de live. Sempre, sempre é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Semana que vem tem o Bruno. A gente vai falar um pouco de relacionamento com o cliente. O cara ele tem um foco muito pesado nisso. Ele vai trazer bastante coisa pra gente. E a última live do ano, que vai ser com o Rabelo, né? O tema da live já é muito legal, que é o que eu vou pedir pro Papai Noel de Natal. Se liga nessa live, essa live vai ser bem legal também. Então é dia 14 com o Bruno e dia 21 de dezembro com o Rabelo. Se preparem, pessoal. Gratidão a todos por terem vindo aqui. Lembrando, se não planejou, vai lá e planeja. Sabe por quê? Aqui a produtividade é na prática. Valeu, pessoal. Forte abraço.